Bom, pessoal, vamos então agora tratar sobre o ciclo cardíaco. Essa imagem, ela é maravilhosa. Olha que coisa linda. Nossa, aqui tem todas as informações que a gente precisa a respeito do ciclo cardíaco. Vamos lá, então? Preparem caneta para fazerem as anotações, porque eu não consigo anotar o que eu irei falar, porque essa aula aqui, ela realmente tem muita informação. Então, na medida em que eu for falando, pausa o vídeo, anota, reflete sobre o que eu falei, volta e continua assistindo. Terminou de assistir? Volta e reassiste o vídeo inteiro sem fazer nenhuma anotação, para vocês compreenderem todo o processo. Fechou? Bora lá então. Ao meu ver, a maneira mais fácil de você compreender o ciclo cardíaco é através desse carinha aqui, ó, do eletrocardiograma. Tá bom? Antes de mais nada, o que é o ciclo cardíaco? O ciclo cardíaco demonstra tanto a movimentação de sangue no interior do ventrículo, demonstrando então o ganho de volume, a perda de volume, nos períodos de contração e relaxamento desse ventrículo. Então mostra a ejeção e enchimento, ejeção e enchimento ventriculares, tá bom? Que são justamente os períodos de sístole, que é o período de contração, e diástole, que é o período de relaxamento cardíaco. Vamos entender melhor? Bom, o eletrocardiograma, ele representa para nós a, a, como posso dizer, a demonstração gráfica do processo de excitação cardíaca. O eletrocardiograma, ele é composto por 4 elementos principais. Quais são esses elementos? Esses elementos são, perdão, 3 elementos principais. Quais são esses elementos? A onda P, o complexo QRS, que são 3 ondas, e a onda T. Então, são esses 3 elementos principais. Onda P, complexo QRS, onda T. O que cada um desses elementos representa para nós? A onda P representa a despolarização atrial. Então, veja, aqui a gente tem a pressão atrial. Pressão atrial é esse gráfico pontilhado aqui de baixo. Quando ocorre a despolarização no átrio, o que você espera que ocorra nesse átrio? Você espera que esse átrio se contraia, porque a função da despolarização, né, lembra lá do potencial de ação? A função da despolarização é mandar a informação, e a informação que chega em uma musculatura é contraia. Então, a partir da despolarização atrial, esse átrio vai se contrair. Veja o que ocorre aqui na pressão atrial, a partir dessa onda P. Ocorre uma leve elevação do gráfico na pressão atrial. Por quê? Porque esse átrio está se contraindo, galera. Foi gerada aqui uma despolarização, esse átrio começa a se contrair do final, no finalzinho, ó, ele já começa a se contrair aqui. Aqui a despolarização ainda não ocorreu, mas ele já começa a contrair aqui. E isso vai gerar o aumento da pressão, porque sempre que uma das câmeras se contrai, isso gera o aumento da pressão interna na câmera. Então, é muito interessante a gente fazendo essas comparações. Ah, o átrio se contraiu, o que isso vai gerar? Isso vai gerar o aumento da pressão atrial. Se o átrio está se contraindo, mais sangue vai chegar no ventrículo. Então, ocorre o aumento do volume ventricular. Veja aqui, ó, volume ventricular. Então, você tem um novo aumento do volume ventricular graças a essa contração atrial. Tudo bem? O complexo QRS, por sua vez, já representa para nós a despolarização ventricular, tá? Se o ventrículo despolariza, o que ocorre do meio para o final dessa despolarização ventricular? Começa a ocorrer a contração ventricular. Então, veja, no gráfico de pressão ventricular, a pressão está diretamente relacionada à contração. Então, se o complexo QRS representa a contração ventricular, a despolarização ventricular que vai gerar a contração ventricular, automaticamente você espera que a pressão nesse ventrículo também aumente. Então, olha,
Já que ao finalzinho da onda R, você começa a ter o aumento da pressão ventricular, representando o início do processo contráctil ventricular. Então, ao final do complexo QRS, ó, o ventrículo já aumentou sua pressão consideravelmente, ou seja, ele já se contraiu bastante ao longo do seu trajeto. Tá vendo? E aí, pessoal, vamos traçar mais um paralelo? Se o ventrículo está se contraindo, o que você espera? Você espera que isso seja o processo de quê? Contração ventricular é o processo de sístole. Então, é a partir da onda QRS, do complexo QRS, que tem-se início o processo de sístole ventricular. Tá bom? E, por fim, temos aqui a onda T. A onda T representa a repolarização ventricular. Então, se a despolarização gera a contração do ventrículo, a repolarização gera o relaxamento. É fácil de compreender isso, não é? A despolarização é o estímulo e a repolarização é o retorno ao estado de descanso, né? Ao estado relaxado, ao estado de repouso. Então, a onda T, que representa essa repolarização ventricular, é demonstrada aqui no gráfico, olha, através da redução da pressão no ventrículo. Porque se você está repolarizando o seu ventrículo, se você está relaxando o seu ventrículo, automaticamente a pressão no interior dele também regride. Entenderam? Então, o eletrocardiograma ele é muito bacana para a gente entender essas fases do ciclo cardíaco. Onda P, despolarização atrial. Átrio se contrai, mandando o finalzinho da quantidade de sangue para o interior do ventrículo. Complexo QRS, despolarização ventricular. O ventrículo começa a se contrair para que dê início ao processo de sístole. Onda T, repolarização ventricular. Ventrículo se relaxa, retornando sua pressão pro estado de repouso. Tudo bem? Bom, entendemos então o eletrocardiograma. Agora nós vamos entender o fonocardiograma. O que é esse fonocardiograma? O fonocardiograma é a representação gráfica das bulhas cardíacas. O que são as bulhas cardíacas? As bulhas cardíacas são os sons transmitidos pela vibração dos folhetos valvares, bem como do sangue e das paredes musculares cardíacas, através de uma caixa de ressonância. A caixa de ressonância nossa é a caixa torácica, né? Então, as válvulas, o sangue e a parede muscular vibram. Essa vibração é transmitida através de um som que é percebida através de um equipamento que é o estetoscópio. Esse som são as bulhas cardíacas. E aí, quais são as bulhas cardíacas que nós temos? Nós temos a primeira bulha cardíaca e a segunda bulha cardíaca. A primeira bulha cardíaca, pessoal, é formada a partir do fechamento das válvulas atrioventriculares, tá? Essa imagem aqui, ela foca no lado direito do... essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui, ela foca no lado esquerdo do coração, tá? Então, essas bulhas aqui, esse fonocardiograma representa as bulhas do lado esquerdo do coração. Então, aqui, nós estamos tendo o fechamento na primeira bulha, da válvula mitral ou bicúspide. E isso é representado no gráfico para nós. Mas vamos entender quando que a válvula mitral ou bicúspide se fecha. Nós falamos isso no início da aula. Essa válvula se fecha no momento em que o ventrículo começa a se contrair e o sangue força a válvula para trás. Então, a válvula se fecha, a válvula mitral ou bicúspide se fecha no início da sístole. Vocês não concordam? Onde que está o início da sístole que nós falamos? O início da sístole está aqui, ó, após o complexo QRS. Então, é só a gente traçar, ó, aqui está o início da sístole. Se o início da sístole está aqui, a gente vem aqui para baixo no gráfico e encontra a primeira bulha cardíaca. Então, a primeira bulha cardíaca é justamente essa aqui, ó. É a bulha que se origina a partir do momento em que o ventrículo começa a se contrair, gerando o fechamento da válvula bicúspide. E a segunda bulha? A segunda bulha representa o fechamento
da válvula aórtica. Veja bem, no início da sístole, a válvula aórtica tem que abrir para que o sangue flua do ventrículo para a aorta. Se a segunda bulha representa o fechamento da válvula aórtica, o que vai estar ocorrendo nesse momento? Vai estar ocorrendo a diástole, né, que é o relaxamento ventricular. E quando que ocorre o relaxamento ventricular? Ocorre aqui, ó, no momento da onda T. Então, a onda T representa o relaxamento ventricular. E aí, se é após a onda T que ocorre o relaxamento, basta a gente traçar um paralelo aqui no gráfico que a gente vai encontrar a segunda bulha. Então, a segunda bulha é essa aqui, ó, que representa, então, o fechamento da válvula aórtica. Fechou? Então, primeira bulha representa o fechamento da válvula bicúspide ou mitral. E a segunda bulha representa o fechamento da válvula aórtica. No gráfico, fica claro para nós que a primeira bulha ela tem uma duração maior do que a segunda bulha. Veja, então, primeira característica, a primeira bulha tem uma duração levemente maior do que a segunda bulha. A gente fala que o barulho que essas bulhas fazem são lup, dup, lup, dup, lup, dup, lup, dup. Por quê? Porque a primeira bulha ela tem esse som mais audível, né? Por conta que a força que exerce o fechamento dessa válvula é uma força muito forte. Essa válvula é uma válvula fina, então é um som mais audível, né? E por que esse som é mais audível? O fechamento da válvula ele ocorre por conta do sangue que tenta retornar para o átrio, né? O ventrículo se contrai, esse sangue tenta retornar para o átrio, automaticamente a válvula bicúspide se fecha para impedir esse retorno. Mas a válvula bicúspide, pessoal, como eu falei para vocês, ela é formada por cúspides, né? Por válvulas mais finas, que necessitam de uma cordoalha tendínea, de um músculo papilar, para que ela não sofra uma retração. Por conta disso, por conta do folheto dela ser fino, por conta de existirem cordoalhas tendíneas que vibram e por conta de a força ali presente ser muito intensa, a vibração que ocorre ali promove um som mais audível, promove um som com maior duração. Porque por essa válvula ser mais fina e mais elástica, ela fica vibrando por um tempo relativamente maior, né? Gerando então esse som de lub. Já a válvula aórtica, como eu falei, já é formada por cúspides mais fibrosas. Ela é uma válvula mais grossa, né? Seus folhetos são mais grossos. Com isso, no momento em que ela fecha, a partir do refluxo de sangue da aorta para o ventrículo, no momento em que essa válvula fecha com esse refluxo de sangue, ela vai vibrar também, mas a vibração da válvula em si é pequena e essa vibração ela é percebida principalmente no arco da aorta. É principalmente ali a região do arco da aorta, né, que vai vibrar por conta que essa parede da aorta ela é elástica, né? Então, como ali ocorre um leve aumento de pressão por conta do retorno de sangue e o fechamento da válvula, tudo ali começa a vibrar nessa região do arco aórtico, promovendo então o som de dub, que é um som mais rápido, né? Um som mais grosseiro, um som mais grave. Fechou? Show de bola então. Entendemos os barulhos, né, através do fonocardiograma. Certo? Então basta comparar, ó. Complexo QRS, início da sístole, primeira bulha, fechamento da válvula bicúspide. Onda T, repolarização ventricular, relaxamento ventricular, diástole ventricular, fechamento da válvula aórtica, segunda bulha. Fechou? Agora vamos compreender os processos relacionados ao volume e pressão no ventrículo e nos átrios, tá? Olha, primeiro de tudo, aqui nesse gráfico tá tudo muito bem descrito, ó. Aqui traz para nós sístole, diástole, sístole, tá bom? Como assim? A sístole, pessoal, é o período de ejeção de sangue. Ejeção de sangue de onde?
do ventrículo esquerdo para a artéria aorta. Lembra que a gente está tratando do lado esquerdo do coração. Essa imagem representa o lado esquerdo. Então, na sístole ventricular, vai estar ocorrendo a saída de sangue do ventrículo para a aorta. Se está saindo sangue do ventrículo para a aorta, no gráfico de volume ventricular, o que você espera que esteja ocorrendo? Você espera que esteja ocorrendo uma redução do volume ventricular. Então, durante a sístole, ocorre uma redução do volume ventricular. Já na diástole, por ser um processo no qual o ventrículo está recebendo o sangue dos átrios, você espera que esteja ocorrendo o quê nesse ventrículo? Você espera que esteja ocorrendo um aumento do volume ventricular. Então, o gráfico traz isso para nós, ó, aumento do volume ventricular. Tudo bem? Bom, entendemos isso. Porém, no processo de diástole, ele apresenta fases. Vocês percebem? Ó? Fase 1, fase 2, fase 3. Ó. Fase 1, fase 2, fase 3. O que são essas 3 fases? Como vocês devem saber, pessoal, no momento em que o sangue chega no átrio esquerdo, esse átrio esquerdo aumenta levemente o seu volume e, a partir disso, esse sangue no interior do átrio esquerdo vai gerar uma pressão contra a válvula mitral ou bicúspide que vai fazer que essa válvula mitral ou bicúspide se abra. Com isso, esse sangue, o próprio sangue que chega no átrio, gera essa pressão contra a válvula se abre e aí o sangue passa de maneira passiva do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Então, o primeiro processo da diástole, né, o primeiro momento da diástole, melhor dizendo, né, é um momento de passagem de sangue de forma passiva. Esse sangue passa do átrio para o ventrículo de maneira passiva, apenas por conta da pressão exercida pelo próprio sangue contra a válvula mitral ou bicúspide. Então, o primeiro terço da diástole, a diástole é dividida em 3 terços. O primeiro terço representa essa passagem de sangue de forma passiva rápida, né? Então, aqui é chamado de período de enchimento rápido. O segundo terço é chamado de período de enchimento lento. E o terceiro terço é chamado de contração atrial. Ah, galera! Lembra que nós falamos aqui, ó, da contração atrial que gerou a onda P, que gerou a contração atrial, que gerou aumento de pressão no átrio. Lembra disso? Isso ocorre para que o restinho de sangue que ficou no interior do átrio seja encaminhado para o ventrículo através da contração atrial. Certinho? Então, a diástole é dividida em 3 terços. Primeiro terço, segundo terço, terceiro terço. Primeiro terço é chamado de enchimento rápido. Esse enchimento é um enchimento passivo. O sangue passa de forma passiva do átrio para o ventrículo apenas pela pressão exercida do sangue. O segundo momento é chamado de enchimento lento, porque esse sangue já se acumulou bastante nos ventrículos advindo do átrio. Então, o sangue residual no átrio vai começar a passar de forma lenta, já que não tem mais tanto sangue assim no interior do átrio para exercer essa pressão passiva, né? E por fim, o átrio se contrai, gerando então o período de contração atrial para que os 20% de sangue residuais que restarem no átrio se encaminharem para o interior do ventrículo. Show de bola? Então, o primeiro e o segundo terço, que são enchimentos passivos, né? Enchimento rápido, enchimento lento, representam o enchimento de 80% do volume ventricular. A contração atrial, que é o terceiro terço da diástole ventricular, a contração atrial representa o enchimento dos 20% finais do volume ventricular. O Guyton traz para nós que esses 20% residuais, advindos da contração atrial, eles não são de suma importância para o indivíduo em repouso, porque o coração ele bombeia 300 a 400% a mais de sangue do que o corpo necessita para suas funções vitais. Esse volume advindo dos átrios, esses 20% finais, eles só se tornam significantes no momento de exercício físico, porque aí sim o coração
precisa de uma quantidade maior, o corpo precisa de uma quantidade maior de sangue, de oxigênio, então o coração tem que bombear mais sangue, logo, todo o sangue que tiver disponível é necessário. Então, esses 20% não são fundamentais para a nutrição do corpo no estado de repouso. No exercício ou numa situação de luta ou fuga, esses 20% são importantes. Fechou? E qual é, pessoal, o volume que a gente está trabalhando? Que a gente está falando, que enchimento rápido, enchimento lento, contração atrial, que está mandando sangue para o interior do ventrículo. Mas qual é o volume desse ventrículo, né? Qual é o volume trabalhado nesse sistema? O volume, pessoal, ele varia entre 110 a 120 ml de volume final. Esse gráfico aqui está chegando em 130, né? Mas o Guyton trabalha com a gente em um volume final de 110 a 120 ml no ventrículo, no estado de repouso. Vamos sempre pensar que a gente está tratando aqui de uma pessoa em repouso, porque no exercício ou na luta ou fuga, todos esses volumes se alteram, tá? Então, no estado de repouso, o volume final que chega aqui o ventrículo é um volume de 120 a 110 ml. Esse volume final que chega no ventrículo é chamado de volume diastólico final. Anotem isso. O volume final que o ventrículo alcança após o período de diástole é chamado de volume diastólico final. É um volume de 110 a 120 ml. O volume que o ventrículo ganha no processo de diástole é um volume de 70 ml, tá? Então, o volume que o ventrículo ganha no processo de diástole é um volume de 70 ml, certo? Além disso, o volume que o ventrículo... Beleza? Então, esse ventrículo sai aqui, ó, de 50 para 120. E o volume que o ventrículo inicia a diástole, que é justamente o volume final da sístole, né? A gente tem que lembrar disso. Depois de uma sístole vem uma diástole, e depois de uma diástole vem uma sístole, e depois dessa sístole vem outra diástole, e depois dessa diástole vem outra sístole. Então fica sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Nós falamos que o volume final aqui é o volume diastólico final. Esse volume inicial da diástole, que é justamente o volume final da sístole anterior, é chamado de volume sistólico final. Esse volume sistólico final é um volume de 50 ml. Esse volume representa o volume que o ventrículo vai ter no momento em que a diástole ventricular começa. Então, no momento em que esse ventrículo se relaxa totalmente para começar uma nova diástole, ele tem 50 ml no seu interior. Então, em um estado de repouso, o menor volume que o ventrículo tem em seu interior é 50 ml, tá bom? E aí, ao longo da diástole, ele ganha 70 ml, gerando o volume diastólico final. Então, volume sistólico final, volume diastólico final. Beleza. Esse volume de sangue ejetado através do ventrículo para a artéria aorta no momento da sístole, da contração ventricular, é chamado de débito sistólico. Então, débito sistólico é a quantidade de sangue que esse ventrículo manda para a aorta no momento da contração, que em uma pessoa em repouso é justamente igual ao volume que esse ventrículo ganha. E qual o nome desse volume que é mandado para a artéria aorta? O nome é débito sistólico. Então, esse débito sistólico ele tem um volume de 70 ml, tá? Em uma pessoa em repouso. Fechou? Então, pessoal, essas são denominações que vocês precisam gravar. Volume diastólico final é o quanto o ventrículo se encheu. O volume final dele antes da sístole. Né? O volume final dele após a diástole. Volume sistólico final é o volume que fica no ventrículo após a sístole. E débito sistólico, que é a quantidade de sangue que o ventrículo mandou para a artéria aorta. Fechou? São conceitos importantes. Então, em um estado de repouso,
o ventrículo trabalha com esses volumes, né? 110 a 120 de volume final, 40 a 50 de volume inicial e um débito sistólico de 70 ml. Fechou? Fechou. Nós entendemos o processo da diástole. Agora, nós vamos tratar da sístole, tá bom? A sístole, pessoal, ela é um processo de contração. Então, é um processo que o ventrículo vai mandar sangue. A sístole também ela é subdividida. Ela é subdividida em período de ejeção rápida e período de ejeção lenta. Por que isso ocorre? Porque no começo da sístole, vocês podem ver, no começo da sístole, esse ventrículo se contrai sem que haja mudança no volume ventricular. Olha, esse gráfico está todo divididinho por retas pretas. Entre essas duas retas pretas aqui, você tem o seu volume ventricular inalterado, mesmo com a elevação da pressão no ventrículo. Uai, Enzo, como assim? Você não falou para mim que após o complexo QRS, esse ventrículo está se contraindo e o início da contração dá início ao processo de sístole? É isso mesmo, pessoal. O início da contração do ventrículo dá início ao processo de sístole. Porém, esse processo ele é subdividido em etapas, tá? O começo da sístole é demarcado pela não alteração de volume. E por que isso ocorre? Veja, o ventrículo aumenta sua pressão sem que ocorra alteração de volume. Por que isso ocorre? Isso ocorre, pessoal, por conta do processo chamado de contração isovolumétrica. Contração isovolumétrica é isovolumétrica, tá? Contração isovolumétrica. Contração isovolumétrica é a contração do ventrículo, olha, aumento da pressão sem que ocorra alteração do seu volume. Por que isso ocorre? Porque para que o ventrículo consiga abrir a válvula aórtica, é necessário que ele ultrapasse a pressão existente dentro da artéria aorta. Porque lembra, nosso corpo em um estado de repouso, ele tem uma pressão de 120 por 80, né? 120, né? O que é a pressão normal que a gente fala, né? Para o nosso paciente. Ah, sua pressão está 12 por 8? Ah, então sua pressão está boa. O que é a pressão 12 por 8? É a pressão 120 por 80. E o que significa isso? Significa que ele tem uma pressão sistólica de 120 milímetros de mercúrio, isto é, a pressão máxima desse paciente é de 120, né? E a pressão mínima desse paciente é 80. E onde que fica essa pressão de 80? Essa pressão de 80 é a pressão normal na artéria aorta. Então, no momento que o coração se contrair, a pressão na aorta sobe e atinge até 120. Mas no momento em que o coração estiver relaxado, né, para receber mais sangue, essa pressão na aorta se mantém a 80 milímetros de mercúrio e ela fica a 80 milímetros de mercúrio. Beleza? Chamada de pressão diastólica não à toa, que é a pressão no momento em que o ventrículo está em diástole. Aí, pessoal, para que o ventrículo consiga abrir a válvula aórtica, ele precisa que a pressão no seu interior ultrapasse a pressão que está no interior da artéria aorta. Por quê? Porque a pressão no interior da artéria aorta está de 80, então ela está mandando sangue para trás. Graças a Deus, a válvula aórtica ela não sofre retração para trás, por isso ela fica fechada com essa pressão que está exercendo o sangue, né? Ela se mantém fechada. Ela só abre para frente em um estado normal, né? Ela só abre para frente, ou seja, do ventrículo para a aorta. Aí, a aorta está exercendo essa força contrária, que mantém a válvula aórtica fechada, de 80 milímetros de mercúrio. Para que essa válvula se abra em direção à aorta, para que o sangue saia do ventrículo para a artéria aorta, o ventrículo tem que superar essa pressão da aorta que mantém a válvula fechada. Entenderam? Então, é aqui que nós percebemos isso. O ventrículo aumenta a sua pressão sem que ocorra alteração de volume, e aí no momento em que a pressão no ventrículo se iguala à pressão na aorta e ultrapassa levemente, essa válvula aórtica se abre. Não à toa, esse momento aqui no gráfico é chamado de abertura da válvula aórtica. Olha só,
Ah, que demais! Eu não falei para vocês que esse gráfico está todo muito bem explicado? Então, no primeiro momento da sístole, o primeiro momento da sístole é marcado por uma contração isovolumétrica, na qual esse ventrículo começa a se contrair para que ocorra um aumento interno da pressão. Essa pressão ultrapasse a pressão de 80 milímetros de mercúrio da artéria aorta, gerando a abertura da válvula aórtica. E aí, a partir do momento em que ocorre a abertura da válvula aórtica, esse ventrículo continua a se contrair até atingir a pressão máxima de 120. E durante todo esse momento, desde a abertura da válvula aórtica até atingir a pressão de 120, esse ventrículo começa a mandar sangue de forma muito intensa, porque ele está se contraindo avidamente, gerando o período de ejeção rápida. Então, o primeiro momento da sístole é contração isovolumétrica. Segundo momento da sístole é ejeção rápida, porque após a abertura da válvula aórtica, o ventrículo continua a se contrair, mandando sangue de forma ávida, rápida, gerando o período de ejeção rápida. Depois que o ventrículo se contrai totalmente e manda esse sangue de forma rápida, ávida, esse ventrículo já começa a relaxar, porque veja bem o que ocorre aqui. Aqui ocorre a onda T, que é a repolarização ventricular. Aí, essa onda T fala para o ventrículo, ó, ventrículo, você já se contraiu bastante, pode começar a relaxar. Começa a cair sua pressão de 120 para 110, para 100, para 90, para 80, para 79, pum! Fizemos o loop, entenderam? O loop é o fechamento, fizemos o DUB, perdão. O DUB é o fechamento da válvula aórtica. Olha aqui no gráfico, fechamento da válvula aórtica. Quando que ocorre esse fechamento da válvula aórtica? Quando o ventrículo alcança uma pressão de 79 milímetros de mercúrio. Então, o ventrículo se contrai. Se contraiu. Aí, chega a informação nele, ó, ventrículo, você já pode começar a relaxar. Você já contraiu bastante. Ele começa a relaxar. 120, 110, 100, 90, 80, 79, DUB. Fechou a válvula aórtica. Então, pessoal, se após o período de ejeção rápida esse ventrículo começa a se relaxar, ele vai continuar mandando sangue para a aorta? Vai. Mas olha o que está ocorrendo. Ele está mandando um sangue a 120, depois a 110, a 100, a 90, a 80. Então, ele vai baixando a pressão de sangue que ele está mandando para a aorta. Com isso, ele vai mandando esse sangue de forma lenta. Por isso que o terceiro momento da sístole é o período de ejeção lenta. Então, contração isovolumétrica, ejeção rápida, ejeção lenta, fechamento da válvula aórtica e começa, então, todo um novo período de diástole. Entretanto, antes de começar o período da diástole, a gente tem esse períodozinho aqui demonstrado no gráfico, ó, que é chamado de relaxamento isovolumétrico. A gente não tem a contração isovolumétrica? Aqui nós temos também o relaxamento isovolumétrico. Por que ocorre esse relaxamento isovolumétrico? Pelo seguinte, pessoal. Esse ventrículo, o fechamento da válvula aórtica ocorre no momento em que o ventrículo está com a pressão de 79 milímetros de mercúrio, certo? Se em 79 o ventrículo fecha, se a válvula aórtica fecha, o sangue não consegue fluir mais do ventrículo para a artéria aorta. Então, a partir desse momento que a válvula aórtica fechou, ó, o gráfico de volume ventricular não altera mais, beleza? Ó, fechou a válvula aórtica aqui em cima, a gente desce lá no gráfico, o que está ocorrendo? O volume para de alterar, beleza? Porém, esse ventrículo está numa pressão de 79 milímetros de mercúrio. Essa pressão de 79 milímetros de mercúrio é muito superior à pressão atrial. Olha aqui, pressão atrial. A pressão atrial, ela está muito abaixo dessa pressão de 79. Então, para que a válvula bicúspide ou mitral se abra, esse ventrículo precisa se relaxar ainda mais para que a pressão no interior dele fique menor do que a pressão no interior do átrio. E aí, a partir do momento em que
a pressão do ventrículo cai para baixo da pressão do átrio é que a válvula mitral ou bicúspide se abre, permitindo que o sangue flua do átrio para o ventrículo, gerando, então, o novo processo de diástole. Então, esse momento em que ocorre o fechamento da válvula aórtica, mas a pressão no ventrículo ainda está alta e ela está baixando para ficar inferior à pressão atrial, é chamado de período de relaxamento isovolumétrico, porque o ventrículo está se relaxando, mas não está ocorrendo alteração de volume nele. Por quê? A válvula aórtica está fechada e a válvula bicúspide também está fechada. E aí é só após o período de relaxamento isovolumétrico que esse ventrículo alcança uma pressão inferior à do átrio. Olha, a pressão atrial é a pontilhada, a ventricular é a vermelhinha. É só após o momento em que o ventrículo torna sua pressão menor que a do átrio que a válvula mitral ou bicúspide se abre para que o sangue flua de forma passiva do átrio para o ventrículo. Então, esse momentozinho aqui, ó, é justamente o momento de abertura da válvula atrioventricular mitral ou bicúspide. Olha aqui no gráfico, abertura da válvula atrioventricular, certo? E, por fim, o que nós precisamos saber? É isso. Então, após a abertura, começa todo um novo ciclo e todo o processo recomeça, propriamente dito. Show de bola? Quais são alguns elementos do gráfico que eu quero trazer aqui para vocês? Tem um elementozinho aqui no gráfico, ó, que é esse elemento aqui, ó. Esse elemento aqui no gráfico, veja bem, o fechamento da válvula aórtica é aqui, ó, certo? Aí você tem uma elevaçãozinha aqui, ó, uma elevaçãozinha aqui na pressão na aorta. Por que que essa elevaçãozinha ocorre? Essa elevaçãozinha aqui ocorre por conta, essa elevaçãozinha na realidade, ela é chamada de incisura de Crottiger, né? K-R-O-T-I-G-G-E-R, incisura de Crottiger. O que que essa incisura de Crottiger representa? Essa incisura de Crottiger representa o aumento momentâneo da pressão dentro da aorta após o fechamento da válvula aórtica. Porque veja bem, você tem um sangue que está fluindo em direção à artéria aorta, né? A artéria aorta está aqui. Aí esse sangue está fluindo, está fluindo, está fluindo, está fluindo. Aí do nada essa válvula fecha, porque o sangue vai parar de fluir e esse sangue que estava aqui, ele volta fechando essa válvula. Porque esse sangue no interior da artéria passa a ter a pressão maior do que o sangue que estava fora. Então ele fecha a válvula aqui, né? Ele fecha a válvula aqui, válvula fechada. Então o sangue vem aqui e bate com muita força, porque esse sangue está com uma pressão boa, né? 80 milímetros de mercúrio. Então ele vem aqui e bate fechando essa válvula. No que ele bate fechando essa válvula, ele retorna para o interior da artéria aorta, né? Do arco aórtico, lembra? Isso aqui é o arco aórtico, né? A artéria aorta ascendente, descendente. Aí aqui a gente tem o tronco braquicefálico, a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclávica esquerda. Então, aqui está a válvula aórtica. Esse sangue vem e bate aqui na válvula aórtica e retorna. Ele retorna com alta pressão e colide com as paredes da artéria. Essa colisão desse sangue que foi retesado, né? Esse sangue que foi forçado a se manter preso dentro da artéria aorta, a colisão desse sangue com as paredes do arco aórtico levam a essa ligeira elevação, tá, da pressão na aorta, gerando essa incisura de Crottiger. Então, a incisura aqui presente nesse gráfico é gerada por conta disso. O sangue volta da aorta em direção ao ventrículo, fechando a válvula aórtica, colide contra a válvula aórtica, acaba então retornando para trás com muita pressão e começa a bater nas paredes do arco aórtico, gerando então uma ligeira elevação da pressão nessa artéria aorta. Aí, na medida em que, ó, aqui é a mesma incisura, aqui é a mesma incisura. Na medida em que essa válvula aórtica se mantém fechada e
o ventrículo está em diástole e esse sangue na aorta começa então a fluir, ó, fluir para o corpo, isso aqui é tudo o sangue fluindo da aorta para o corpo. Essa pressão na aorta volta a diminuir, né? Porque o sangue vai sair da aorta em direção ao corpo. Esse sangue volta, essa pressão volta a diminuir para o nível de 80 milímetros de mercúrio. Beleza? Então, igual eu estava falando para vocês, no momento da sístole, ao final da sístole, começa a ocorrer o relaxamento, né, desse coração. Aí vai 120, 110, 100, 90, 80, 79, fechou. Mas não é bem 79, fechou. Porque como o relaxamento do coração começa a ocorrer no final da sístole, essa válvula se fecha antes mesmo de atingir esse ponto de 80 milímetros de mercúrio. A gente trabalha com um ponto de 80 milímetros de mercúrio porque é mais fácil vocês compreenderem, né? Mas, na realidade, o que ocorre é dessa válvula fechar antes mesmo dos 80 milímetros de mercúrio. Então, ela fecha ali mais ou menos em 95 milímetros de mercúrio, entendeu? E esse coração, então, passa, após isso, para o processo de contração ou relaxamento isovolumétrico para recomeçar todo um novo ciclo. Tudo bem? Então, entendemos essa incisurazinha aqui. Então, vamos lá. Pontos do gráfico. Abertura da válvula aórtica. Onde que está a abertura da válvula aórtica? Está aqui. Onde que está o fechamento da válvula aórtica? Está aqui. O que é essa incisura? É o sangue que bate na válvula aórtica e volta aumentando ligeiramente a pressão. Beleza. Onde que está a abertura da válvula bicúspide? Onde que está a abertura da válvula bicúspide? Aqui. Onde que está o fechamento da válvula bicúspide? Está após a contração atrial. Então, está aqui, né? Aqui está o fechamento da válvula bicúspide, exatamente após a contração atrial, né? E a gente tem também nesse gráfico uma outra incisurazinha, uma outra elevação, que é essa aqui, ó, a elevação C. O que é essa elevação C, né? Que é uma elevaçãozinha na pressão atrial. Perceba onde que essa elevação C ocorre, pessoal. Essa elevação C, ela ocorre no momento da contração isovolumétrica ventricular, tá? Então, por que essa onda C ocorre? Essa onda C, ela vai ocorrer devido à contração ventricular. Por quê? No momento em que o ventrículo começa a se contrair, né? Olha o tanto que a pressão no ventrículo aumenta. Ela vai ali de mais ou menos 7 milímetros de mercúrio para 80. Então, é uma pressão muito alta que ocorre nesse ventrículo. Esse aumento brusco de pressão no ventrículo a partir da contração isovolumétrica força levemente a válvula bicúspide ou mitral para trás. Essa contração força essa válvula bicúspide ou mitral levemente em direção ao átrio. E aí, quando o ventrículo força essa válvula para trás, isso gera um ligeiro aumento de pressão no átrio que faz com que ocorra essa onda C aqui na pressão atrial. Entenderam? Então, essa onda C na pressão atrial se deve ao ligeiro ao fato do ventrículo se contrair, gerando um ligeiro retorno da válvula bicúspide ou mitral para o interior do ventrículo, que faz com que ocorra um aumento na pressão atrial, fazendo então que ocorra a onda C. Show de bola? Beleza. Agora vamos falar de pressões. A pressão do átrio. A pressão do átrio, ela vai de 2 milímetros de mercúrio, 2 milímetros de mercúrio, até 7 milímetros de mercúrio no momento da sístole atrial. Beleza? Então, beleza? Até 8 milímetros de mercúrio na sístole atrial. Então, o átrio sai de 2 até 7, 8 milímetros de mercúrio durante a sístole atrial. Beleza, então na diástole, esse átrio fica ali com 2 milímetros de mercúrio, na sístole, 7, 8 milímetros de mercúrio.
O ventrículo, ele fica ali na diástole de 4 a 7 milímetros de mercúrio de pressão. Então, ele fica ali com 3 milímetros a 4 milímetros de mercúrio de pressão no início da diástole. Na medida em que esse ventrículo vai ganhando sangue, o próprio sangue que entra para dentro do ventrículo exerce uma pressão sobre as paredes do ventrículo. E essa pressão exercida do sangue nas paredes do ventrículo acabam aumentando a pressão mesmo no interior do ventrículo, fazendo com que a pressão vá de 3 milímetros de mercúrio para 7 milímetros de mercúrio no final da diástole ventricular. E a sístole ventricular eleva a pressão de 7 para 80 para abrir a válvula aórtica e de 80 para 120 para fazer o processo de ejeção da melhor forma possível. Então, durante a sístole, a pressão se eleva de 7 a 120. Show? Importante vocês memorizarem esses valores. No átrio, a pressão é 1 a 2 na diástole, 7 a 8 na sístole atrial. O ventrículo, a pressão vai de 3 a 7 na diástole e de 7 a 120 na sístole. Esses são valores para o lado esquerdo do coração. Para o lado direito, os valores são 6 vezes menores, tá? Então, as pressões do lado direito são muito menos intensas do que no lado esquerdo do coração, porque o lado esquerdo se contrai com muita mais avidez do que o lado direito, tá bom? Então, pessoal, vamos agora revisar todo o processo de ciclo cardíaco. Bom, vamos lá então? Quando que o ciclo cardíaco começa? O ciclo cardíaco começa com a primeira bulha, e a primeira bulha se dá a partir da sístole atrial. Então, vamos lá. Complexo QRS gera o início da sístole atrial. O início da sístole atrial promove, então, o aumento súbito da pressão no ventrículo, gerando o período de contração isovolumétrica. Essa contração do ventrículo gera um retorno leve da válvula bicúspide para o interior do átrio, que aumenta ligeiramente a pressão no interior do átrio. Após o vencimento da pressão no interior da artéria aorta pelo ventrículo, que ocorre na pressão de 80 milímetros de mercúrio, o ventrículo abre a artéria, a válvula aórtica, né? Então aqui ocorre a abertura da válvula aórtica, permitindo que sangue flua do ventrículo para a artéria aorta, atingindo uma pressão de 120 milímetros de mercúrio. Nesse momento, começa a ocorrer, então, a saída de sangue de forma rápida do ventrículo para a artéria aorta, período de ejeção rápida, contração isovolumétrica, ejeção rápida. Após essa ejeção rápida, após atingir os 120 milímetros de mercúrio, o ventrículo começa a relaxar sua musculatura, graças à onda T. Com isso, a pressão em seu interior vai caindo, 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 até que a pressão na aorta se torna superior à pressão no ventrículo, porque a pressão na aorta não cai de maneira tão rápida quanto a pressão no interior do ventrículo, porque a aorta depende do sangue ser escoado, o ventrículo depende apenas da sua musculatura relaxar. Por esse fato, numa pressão ali de mais ou menos 95 milímetros de mercúrio, a artéria aorta fica com a pressão superior à pressão no ventrículo, forçando o sangue da aorta para o ventrículo, que força também a válvula aórtica para trás, fechando a válvula aórtica. O fechamento brusco dessa válvula aórtica por conta da pressão na aorta gera a incisura de Creutzfeldt, que é devida a esse sangue bater na válvula aórtica fechada e retornar para a artéria batendo nas paredes da artéria. A partir desse momento, então, de 120 milímetros de mercúrio até o fechamento, ocorre o chamado ejeção lenta de sangue do ventrículo para a aorta. A partir do momento em que a válvula aórtica se fecha, o ventrículo passa agora para um estado de relaxamento isovolumétrico, pois a válvula aórtica está fechada e a mitral também está fechada. Então ele passa por um
período de relaxamento isovolumétrico até que a sua pressão, né, ó, relaxamento isovolumétrico, o volume não se altera, até que sua pressão se torne inferior à pressão dos átrios. Então, a pressão do ventrículo tem que chegar aí a um valor de 3 milímetros de mercúrio para isso, né? Porque o átrio vai estar ali em 5, 6 nesse momento, porque ele ainda não está contraindo, né? E aí, quando o ventrículo chega nessa pressão inferior à pressão do átrio, a válvula mitral se abre, permitindo que se dê início o processo da diástole. O processo da diástole está aqui. Válvula mitral está se abrindo aqui. Após esse momento, ocorre então as 3 fases da diástole, que são a fase de... E antes disso, no momento em que ocorre o fechamento da válvula aórtica, ocorre então a segunda bulha cardíaca, que é o som de dub. Então, nós já falamos do lub, falamos do dub, e já nós vamos retornar para o lub e depois vai ocorrer outro dub. Beleza, então a válvula aórtica se fechou, passou pelo período de relaxamento isovolumétrico, válvula mitral se abriu, começa o processo de diástole. Primeiro terço da diástole, enchimento rápido. Segundo terço, enchimento lento. Terceiro terço, contração atrial. Então, durante os 2 primeiros terços, o sangue passa do átrio para o ventrículo de forma passiva, pela própria pressão sanguínea, já que o átrio vai estar com a pressão ali de 6 milímetros de mercúrio, o ventrículo vai estar com 3. Com isso, o sangue passa ali 80% do sangue do átrio, fica um restinho no interior do átrio, esse átrio se contrai, gerando o aumento da curva da pressão atrial, que chega a 7, 8 milímetros de mercúrio, aumentando em 20% o volume ventricular, gerando o período de contração atrial, que vai aumentar esses 20% no volume do ventrículo. Aqui, onda P gera contração atrial, que gera aumento de 20% no volume ventricular. Após isso, o ventrículo agora está cheio de sangue, está com 120 ml de sangue no seu interior, né? Ele saiu de 50 ml, que é o volume sistólico final, e chega até 120 ml, que é o volume diastólico final, e agora sim ele está pronto para recomeçar todo um processo de ejeção de sangue. Ocorre outro complexo QRS, esse ventrículo começa a se contrair de maneira isovolumétrica até alcançar a pressão na aorta, abre a válvula aórtica e recomeça todo o processo de sístole, tá bom? Então, aqui, abertura da válvula mitral, aqui, fechamento da válvula mitral após o início da contração isovolumétrica. Então, o átrio se contrai, gera o período de contração atrial, que dá 20% de sangue para o ventrículo. Após isso, ocorre o complexo QRS, que gera o início de uma contração ventricular. Esse início da contração ventricular fecha a válvula mitral ou bicúspide, dando início ao período de contração isovolumétrica e um novo ciclo cardíaco. Entenderam? Então, pessoal, nós falamos sobre todos os elementos desse gráfico. Caso tenha ficado alguma dúvida, caso algo não tenha ficado muito bem esclarecido, voltem o vídeo quantas vezes forem necessárias, porque essa é uma aula extremamente importante para o seu entendimento. Fechou? Após vocês entenderem o vídeo, vocês vão pegar o gráfico, vão olhar o gráfico e vão entender tudo que está ocorrendo. A pressão na aorta está aqui porque nesse momento você está na pressão sistólica máxima. Aí, essa pressão sistólica na aorta, ela se mantém até que a válvula aórtica se feche, né? Aí a válvula aórtica vai se fechar. Com isso, até que o sangue se escoe da artéria aorta para a circulação sistêmica, essa pressão vai se manter alta. Então, na medida que o sangue vai escoando para a circulação sistêmica, a pressão no interior da aorta vai diminuindo. Show de bola. Aí, no caso do ventrículo, aqui ocorre o aumento da pressão ventricular porque é o período de sístole ventricular. Aqui ocorre a redução da pressão ventricular porque é o momento que esse ventrículo começa a relaxar. Aqui essa pressão do ventrículo está baixa porque ele está em diástole, então a pressão tem que estar baixa.
Aqui ocorre o aumento da pressão ventricular, né? Olha, nessa curvinha aqui, ó, A, você tem tanto o aumento da pressão atrial, pontilhado, quanto o aumento da pressão ventricular em vermelho. Por que, que a pressão do ventrículo está aumentando também? Porque o átrio está se contraindo, mandando os 20% de sangue residual, que gera um leve aumento de pressão no ventrículo. Ah, entendi. No átrio. Aqui a pressão no átrio se mantém maior que a pressão do ventrículo, porque o átrio está com sangue e o ventrículo não. Na medida em que esse sangue vai passando do átrio para o ventrículo, a pressão deles vai se igualando. E ao final da diástole ventricular, esse átrio se contrai, gerando um aumento da pressão atrial para mandar os 20% de sangue residual. E aqui você tem essa curvinha C no gráfico da pressão atrial, porque o ventrículo está se contraindo de forma isovolumétrica, fazendo com que a válvula mitral ou bicúspide volte para o interior do átrio, aumentando a pressão do átrio. Ah, aqui o volume do ventrículo se aumenta de forma rápida porque é um enchimento rápido. Aqui esse volume ele aumenta de forma lenta porque é um enchimento lento. Aqui ocorre um novo aumento de volume porque é a contração atrial. Ah, aqui esse volume se mantém porque é a contração ventricular isovolumétrica. Aqui o volume reduz rapidamente no interior do ventrículo porque é o período de ejeção rápida. Aqui o volume diminui no interior do ventrículo de forma lenta porque é o período de ejeção lenta. Aqui o volume não altera porque é o período de relaxamento isovolumétrico. Beleza. O eletrocardiograma. A onda P é a despolarização atrial, que vai gerar a contração atrial. O complexo QRS é a despolarização ventricular, que vai gerar a contração ventricular. A onda T é a repolarização ventricular, que vai gerar o relaxamento ventricular. A primeira bulha é causada pelo fechamento da válvula mitral, que tá aqui. A segunda bulha é causada pelo fechamento da válvula aórtica, que está aqui, né? Então, aqui é o fechamento da válvula mitral, aqui é o fechamento da válvula aórtica. Aqui é a abertura da válvula mitral, aqui é a abertura da válvula aórtica, beleza? Entendendo isso, entendendo os volumes, que a pressão no ventrículo na diástole vai de 3 a 7, na sístole vai de 7 a 120, na artéria aorta vai de 120 a 80, no átrio, no momento em que esse átrio vai recebendo sangue, ela sai de 1 e chega até 7, e quando ele se contrai, ela chega até 8, né? E os volumes, que o volume no ventrículo no início da diástole ele tem 50 ml e ele chega ao final da diástole com 120 ml. Esse volume final é o volume diastólico final. Quando o ventrículo entra em sístole, ele manda 70 ml para a circulação, fazendo com que sobra 50 ml novamente. Esse 50 ml que sobra é o volume sistólico final. O 70 ml que ele mandou é o débito sistólico. Então, entendendo todos esses conceitos, vocês terão compreendido, então, o ciclo cardíaco. Fechou? Vou pausar o vídeo para a gente dar início a outra aula.